Todos, sejam todos muito bem-vindos. É com muita alegria, com muita satisfação que recebemos todos vocês aqui neste mais um encontro da nossa doutrinária. Para darmos início, gostaria que fizéssemos uma pequena oração. Vamos, neste momento, nos ajeitar na cadeira. Quem quiser fechar os olhos, pode fechar os olhos. E a gente vai fazer um acordo. Vamos deixar todos os nossos problemas e as nossas inquietações lá fora. Fora dessa egrégora linda, porque nesse momento a gente vai chamar para nós, para cada um de nós, através da nossa tela mental, a imagem do nosso amado Mestre Jesus. Ele chega, ele traz luz, ele traz harmonia, serenidade. A gente já sente a presença do nosso irmão. E dessa forma, rogamos ao nosso Pai maior, a nossa querida, amada Nossa Senhora, aos amigos de todas as horas da Casa Seja, os mentores, nossos guardiões, para fazermos a prece com a certeza que teremos momentos edificantes de aprendizado, uma oportunidade maravilhosa, porque estamos aqui, presente e agora. Façamos a prece. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não deixeis, Pai, cair em novas tentações e livrai-nos de todo mal, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos da promessa de Cristo. Que assim seja. Boa noite mais uma vez. Magra Solange. Boa noite, gente. Seja bem-vinda. Boa noite a todos e todas. Eu vou aqui compartilhar minha apresentação. É uma janela, né, Jamile? Todo dia pergunto. Isso, uma janela. Ah, tá. Tá aqui. Vou compartilhar. Tá dando para ver a Jair? Sim.
Vou botar em modo de apresentação de slide. Pronto. Então, hoje nós vamos conversar, né, sobre um tema cujo título é Professores Diferentes, do Espírito Emmanuel, que está no livro Luz no Lar, foi psicografado pelo médium Francisco Cândido Xavier. Eu quero começar inicialmente dizendo que, assim, quando eu pego um livro, eu olho logo o índice. Aí, quando eu vi esse título, me chamou muita atenção, porque eu sou professora. E aí eu disse assim, professores diferentes, o que a Emmanuel está querendo dizer? Eu já me reportei para uma escola, já me reportei para a sala de aula, já me incorporei desse trabalho, né, de ser professora, e queria entender o que a Emmanuel estava chamando de professor diferente. Será que eu tenho que mudar a minha forma também de ser professora? Eu já fui levando para esse lado. E aí comecei a ler o texto. E foi bem interessante porque a mensagem dele é uma mensagem bastante profunda e assim ampla, né? Serve para todos nós, não só para aqueles professores que têm como profissão ser professor. Então vamos lá. E aí ele vem dizendo, né, que entre os familiares e amigos encontra na Terra a oficina do teu burilamento. Então a Terra seria a nossa grande escola, a escola onde nós vamos burilar o nosso espírito, onde a gente vai tentar trabalhar aquelas questões que a gente, quando encarnou, né, já veio sabendo, né, assim, internamente, porque às vezes a gente esquece, né, mas a gente já veio mais ou menos sabendo o que é que a gente precisava, o que a gente precisa estar desenvolvendo nessa encarnação. Porque aquilo que a gente desenvolveu em encarnações anteriores, isso a gente já traz na nossa bagagem, já traz no nosso perispírito. E a gente vem trabalhar outras coisas, porque a gente não resolve tudo na encarnação só, né? Seria ótimo se isso fosse verdade, mas não é. Então, a cada encarnação, a gente vai melhorando os aspectos, aprendendo outras coisas, e a gente vai se melhorando a cada encarnação. Então, a oficina desse burilamento é a Terra. E os amigos e os familiares estão nessa caminhada junto conosco. Assim como nós estamos na caminhada deles, eles também estão na nossa caminhada. Então, com raras exceções, todos apresentam problemas a resolver. Então, a gente vê aí uma imagem de tem o quê? Problemas de emoção e no pensamento, problemas na palavra e na ação, problemas no lar e no trabalho, problemas no caminho e nas relações. Isso aí está na vida de qualquer pessoa. Se não tem um problema, tem outro. Se não está com um problema de relacionamento, está com problema no trabalho. A gente sempre tem algum problema a resolver, né? E aí é nisso que vai se dar esse burilamento, essa nova aprendizagem, essa ampliação da nossa consciência de ser espírito imortal. E aí vem. Prossegues assim, junto deles, como quem respira ao pé de múltiplos instrutores no Instituto de Ensino. Então, todos que estão aqui presentes, todo mundo, todos nós que estamos encarnados na Terra, temos esses instrutores, porque a Terra é esse Instituto de Ensino. Então, não existe ninguém que não tenha um instrutor. E o instrutor pode ser esse problema, pode ser um vizinho que está do nosso lado, pode ser o nosso companheiro, pode ser qualquer coisa, qualquer situação que faça parte da nossa vida. Muitos reclamam trabalho, lecionando-te paciência, enquanto outros te ferem a sensibilidade, diplomando-te em sacrifício. Então, aqueles que chegam até a gente reclamando de trabalho, ou que a gente precisa trabalhar, ou que falta trabalho, ele está querendo que a gente aprenda o que é ser paciente. Se a gente observar essa primeira imagem, onde tem um pezinho de feijão, a gente vai perceber todo o processo para ele chegar, da germinação para chegar realmente ao pé do feijão. Então, é preciso ter paciência. A gente não vai poder desenvolver certas habilidades nossas se a gente não tiver paciência. Às vezes a gente é muito impaciente com o outro, é impaciente com a gente, e às vezes aquela situação que está sendo colocada na nossa vida é exatamente para nos ensinar a ser pacientes. E ser paciente significa respeitar o tempo.
O meu tempo é diferente do tempo de cada um de vocês que estão aqui presentes hoje. O tempo nosso também é diferente do tempo de Deus. Às vezes a gente quer uma coisa para amanhã. Só que não é assim. A gente precisa aprender algumas outras coisas para poder chegar onde a gente vai precisar chegar. Então, é preciso também ter um pouco de paciência, sensibilidade, né? Porque às vezes a gente diz, mas eu vivo uma vida tão sacrificada. Quem carrega o peso somos nós. Nós aqui colocamos essa pedra grande nas nossas costas. Às vezes a pedra é pequenininha. E a gente é que transforma essa pedra em uma pedra muito grande, porque a dor a gente sente, mas o sofrimento é opcional. Você opta por sofrer ou não. É a forma como você lida com essa dor, a forma como você lida com esses problemas, seja problema de trabalho, seja problema de relacionamento, seja problema de qualquer natureza, é que vai transformar essa dor em sofrimento. Então, essa é uma opção nossa. Talvez esse professor diferente que Emmanuel está chamando a atenção, vem exatamente nos ensinar isso, a ter essa paciência e a sensibilidade. E todas as vezes que a gente se deparar com uma situação onde a gente se perceba que é impaciente, que está sendo insensível, é porque a gente não aprendeu essa lição ainda. E aí a gente precisa voltar e refazer de novo a lição para poder aprender. Quantas vezes forem necessárias. Aos que te escandalizam incessantemente, adestrando-te em piedade, e aqueles que te golpeiam a alma com as lâminas invisíveis da ingratidão, para que aprendas a perdoar. Quantas vezes a gente fica preso porque a gente fez algo a alguém, fez um favor e a pessoa foi ingrata, né? A gente faz a caridade, faz um favor, mas a gente quer sempre algo em troca. Então, no momento que a gente se sentir que foi menosprezado, que não foi valorizado, é porque a gente ainda não aprendeu essa lição de perdão, a lição de fazer a caridade sem a necessidade de ser reconhecido por quem está fazendo isso. Então, via de regra, a gente ouve isso direto. Poxa, fiz tanto por fulano, ajudei, comprei, sei lá, dei, e no final ele me virou as costas. Então, a gente tem que tomar essa lição, ele como nosso professor, ele está sendo um professor diferente para a gente, porque ele está nos ensinando que a gente ainda não sabe fazer a caridade, porque a verdadeira caridade é aquela que a gente faz sem a pretensão de ser reconhecido, né, pelo ato. Então, se eu dou alimentos para a cesta básica, se eu faço um favor para alguém, eu estou fazendo porque eu quero fazer. Eu estou fazendo sem querer nada em troca. Porque no momento que eu tento, que eu busco uma retribuição, seja ela material, seja ela no plano espiritual, eu estou barganhando, eu estou fazendo uma moeda de troca. Ah, meu Deus, eu faço tanta caridade e você me deixa passar por uma situação dessa? Como assim? A caridade a gente faz para o outro ou para si mesmo? Então, a gente também tem esse problema. Por que eu estou sofrendo tanto? Por que Deus está fazendo isso comigo? Eu sou tão boa, tão caridosa. Eu participo da cesta básica, eu distribuo alimentos, eu distribuo mingau, eu dou roupa, eu faço isso, faço aquilo. E, no entanto, eu estou sofrendo tanto. Por que Deus está fazendo isso comigo? Deus não está fazendo isso com você. Deus não está fazendo isso comigo. Quem está fazendo isso somos nós mesmos, porque nós estamos fazendo algo e querendo receber em troca. Então, é porque a gente não aprendeu ainda o que é a verdadeira caridade. Então, todas as vezes que a gente se coloca em uma situação dessa, todas as vezes que vem alguém, alguma situação que faz com que a gente se sinta que não foi reconhecido, é porque a gente ainda não aprendeu o que é a verdadeira caridade, né? Então, esse professor diferente veio exatamente para nos ensinar essa lição que nós ainda não aprendemos. E as lições vão surgindo à maneira de testes inevitáveis. Não adianta. Todas as vezes que esse teste aparecer na nossa vida foi para nos mostrar que a gente ainda não aprendeu.
E se a gente não aprendeu, precisa fazer novamente a lição, igual a lição que a gente faz na escola. Quando a gente erra, a gente não refaz a lição, a mesma coisa na vida. Só que agora as nossas lições são diferentes, né? Da matemática, do português, da história. São outras lições que são relacionadas aos valores do espírito, né? Então a gente precisa trabalhar a alegria. Se alguém vem e a gente percebe que a alegria nos incomoda, é porque a gente não está trabalhando a alegria dentro da gente. Então, esse professor diferente que veio nos dizer que, olha, você precisa trabalhar a alegria, você precisa trazer mais alegria para a sua vida. Porque a vida já é difícil. Se você fica se lamuriando, vai ser muito mais difícil ainda. Então, se você precisa trabalhar a amorosidade, você vai aparecer na sua vida professores diferentes para mostrar que você também não é uma pessoa amorosa. Que você ainda precisa fazer essa lição, que você ainda precisa aprender essa lição. Então, nessa imagem aí, a gente vê uma senhora, né, uma idosa, aprendendo a andar de bicicleta, porque não existe idade para isso. Né? O espírito, ele não tem idade, a pessoa tem. Eu tenho idade, Solange tem idade, mas meu espírito, não sei quantos anos meu espírito tem. Ninguém sabe. Né? Às vezes eu estou lidando com uma pessoa que tem um espírito muito mais velho do que eu. E isso, a aprendizagem é para a nossa vida toda, seja encarnado, seja desencarnado. Porque quando a gente desencarna, a gente deixa de ser aquele personagem que a gente está vivendo nesse momento. Mas o nosso espírito continua aprendendo em outra dimensão. Então, não existe idade para aprender. Existe a limitação que a gente mesmo se coloca. Agora é o esposo que deserda, dobrando-te a carga de obrigações. Ou, noutras circunstâncias, é a esposa que se rebela aos compromissos, agoniando-te as horas. Quantas vezes a gente vê a situação de que situações de casais que se separam, o marido separa e as crianças ficam com a mãe, e aí ele simplesmente se separa da mulher, mas esquece os filhos, né? Então, o que é que ele está ensinando? O que é que esse professor diferente está ensinando para ele? Porque o filho é do casal. Se eles não querem permanecer juntos, é uma situação particular dele, mas os filhos continuam sendo daquele homem e daquela mulher. Então, eu não posso esquecer que eu tenho filho porque eu me separei da mulher ou do meu marido. Eu tenho que continuar construindo essa minha relação com meu filho. E a esposa, a mesma coisa. Né? Às vezes, a mulher que deserda também, que abandona os filhos, acha que é o marido que tem que ter só a obrigação. Tanto que hoje a gente tem as guardas compartilhadas. Metade da semana fica com um, fica uma semana com outra semana com outra, porque hoje se entende que a obrigação, a responsabilidade é dos dois, não é apenas de um. E a criança precisa conviver com os dois, não precisa conviver somente com um. Precisa conviver com os dois, porque os dois fazem parte da vida dessa criança, da formação dessa criança. Então, são situações que vão trazer para o casal também novas aprendizagens. E aí ele vem dizendo mais ainda, hoje ainda são os pais que te contrariam as esperanças, os filhos que te aniquilam os sonhos, os amigos que se transformam em duros entraves no serviço a fazer. Quantas vezes a gente tem visto situações de pais com questões relacionadas aos filhos? O que é que esse filho veio para ensinar esse pai? O que é que ele está mostrando? O que é que essa criança também pode estar recebendo de aprendizagem dos pais? Porque ao fato de ser uma criança não quer dizer que ele não tenha algo a ensinar aos seus pais. Muitas vezes a gente aprende coisas com nossos filhos que a gente nem espera. É uma forma dele falar, é algo que ele chama atenção. E assim, a gente ensina com modelo. O que a gente é dentro de casa é o que o nosso filho vai reproduzir também. Porque dentro de casa a gente tira, né? Tira as nossas máscaras, a gente é o que nós somos na nossa essência. Fora de casa a gente bota uma máscara, né, para ser aceito pela sociedade. Mas então, a criança precisa conviver de forma natural e esses pais precisam ser autênticos também dentro de casa, para que elas aprendam o valor de ser quem realmente se é, o valor da educação, o valor do respeito. Se não adianta eu falar de respeito e desrespeitar a pessoa que trabalha dentro da minha casa fazendo faxina. O que adianta eu ter um discurso e ter uma outra prática diferente? Então, esses professores diferentes vão estar na nossa vida nos mostrando isso, que eu preciso aprender
essa questão, eu preciso aprender esse valor, e que meu espírito ainda não conseguiu trabalhar direito. E se não aprendeu agora, vai voltar em outra encarnação para aprender também. Nenhum problema, entretanto, aparece ao acaso, e por isso é imperioso te armes de amor para a luta íntima. Então, nada acontece na nossa vida por acaso. Vamos, né? Ah, foi por acaso. Não é por acaso, não. A gente tem algo a aprender naquela situação, só que a gente precisa estar atento para isso, a gente precisa se abrir, se conectar com o que está dentro da gente, parar, refletir, porque para que eu estou passando por esse problema? O que é que eu estou precisando aprender? E trazer para dentro de si, e amadurecer, e olhar para o meu corpo, né? Via de regra, a gente tem muitas dores, e essas dores muitas vezes têm relação também com as dores emocionais. E se a gente não trata a dor emocional, a dor física apenas vai dar uma trégua. Você vai tomar um remédio, o remédio vai passar a dor, mas daqui a pouco volta novamente, porque a causa da dor não está só no corpo, está também na nossa alma. E se a gente não trata a alma, ela também não vai dar trégua. Enquanto a gente não der atenção a essa dor emocional, nós não vamos nos curar. Porque a raiva, ela não tem forma. Não sabe qual é a forma da raiva, eu não sei, mas quando a raiva vem para o meu ombro, eu fico com a tendinite no meu ombro, aí eu entendo que a raiva, que a minha raiva, foi para o meu ombro para me dizer, você precisa olhar para mim, você precisa me reconhecer que eu existo e dar atenção para mim. E aí, nesse momento, eu vou resgatando a minha cura interior, porque eu vou percebendo que o fato de eu ter raiva é normal, é natural, é do ser humano. Todo mundo nasce com essa emoção. Agora, se eu jogo para dentro, em vez de jogar para fora, eu aí vou trazendo para o meu corpo físico algo que eu deveria trabalhar, entender e aceitar. E, claro, por fato de eu ter raiva, não significa que eu vou sair por aí chutando o pau da barraca, como a gente fala, né? A gente vai trabalhar o porquê da raiva e ver uma forma de você descarregar essa raiva que não seja matando ninguém, mas trazendo para a consciência o motivo da raiva e trabalhando isso na sua consciência. Fugir da dificuldade é muitas vezes a ideia que te nasce como sendo o melhor remédio. Semelhante atitude, porém, seria o mesmo que debandar, menosprezando as exigências da educação. Quantas vezes a gente quer fugir? Fugir daquele problema. Acha que se eu mudar de cidade, eu vou resolver o problema. Se eu mudar de casa, eu vou resolver o problema. Quando o problema está dentro da gente, e se está dentro da gente, não adianta sair para lugar nenhum. Não ir para lugar nenhum, porque a gente vai continuar com aquela mesma dificuldade. Se eu não resolvo dentro de mim, não vai resolver eu sair para lugar nenhum. E às vezes muitas pessoas pensam até no suicídio. Nós estamos no setembro, né, no amarelo, que é o mês do suicídio, que é exatamente isso, fugir daquilo que acha um peso na sua vida. Então, a melhor forma que ele vê o quê? Eu vou me suicidar porque eu vou me livrar do problema. Puro engano, né? Pura ilusão, que a gente não se livra dos problemas quando a gente está desencarnado, porque nós nos libertamos do corpo, mas o espírito, se o problema está no espírito, se o problema está na nossa alma, e eu só faço perder esse invólucro, essa roupa, que é o nosso corpo físico, eu vou continuar com o mesmo desespero mental quando eu estiver desencarnado. Então, não vai resolver o problema. Então, o problema precisa ser encarado. Se você está vivendo esse problema, se eu estou vivendo esse problema tem que ser vivido aqui e agora. Tem que ser encarado aqui e agora. Para que depois eu possa aprender muito mais com esse problema e achar que a vida é isso mesmo. Como diz Chico Xavier, né? Tudo passa. Os momentos de alegria vão passar, os momentos de tristeza vão passar, porque nada é eterno, só o nosso espírito que é imortal. Aí sim, nós não vamos morrer quando morre o corpo físico. Então, o suicídio, ele não é a solução para os nossos problemas. Muito pelo contrário, a gente só vai dar continuidade
desse transtorno, dessa agonia, desse desconforto, mas em outro plano, não mais encarnado. Carrega, pois, com serenidade o valor, o fardo de aflições que o pretérito te situa nos ombros, convicto de que os associados complexos do destino são antigos parceiros de tuas experiências a reportarem do caminho, solicitando contas e acerto. Então, esses fardos que a gente carrega no nosso ombro, pode ser coisas de vidas passadas, pode ser coisa de uma outra encarnação, mas também pode ser coisas da nossa vida atual. E o que vai requerer da gente é exatamente o quê? Estar atento, ter coragem. Às vezes, esses problemas vêm na nossa vida para nos ensinar a ter coragem, porque nós não somos corajosos. Coragem para entender, para enfrentar aquela dificuldade, né? Para poder encarar a vida com outro olhar. E, é claro, o fardo vai ser pesado porque nós é que vamos estar alimentando esse fardo, alimentando energeticamente. Quanto mais a gente alimenta energeticamente esse fardo, mais pesado ele vai ser mesmo. Seja qual for o ensinamento de que se faça intérprete, roga a sabedoria divina, te inspire a conduta, a fim de que não percas o merecimento da escola a que a vida te conduziu. E aí ele chama a atenção para a necessidade da gente se conectar com a nossa prece, estabelecer a nossa prece. Nesses momentos de aflição, nesses momentos de problema, é você ir para o seu quarto, para um ambiente que você esteja silencioso, coloque uma música, se conecte com o que existe de divino dentro de você, busque dentro de você essa sabedoria, né? Essa sabedoria divina que nós temos. E aí você vai buscando essa força para poder estar lidando com essas situações e aprendendo com elas, porque, acima de tudo, se a gente está vivendo essas situações, que a gente precisa aprender. Então, eu vou aprender a lidar com elas e vou sair mais fortalecido, porque, afinal de contas, eu me conectei com aquela situação, eu busquei resolver da melhor maneira possível. Às vezes a resolução não é aquela que eu esperava, mas naquele momento foi possível, e eu vou começar a trabalhar exatamente a partir daí. Mas eu vou estar mais fortalecida, porque no momento que eu volto para dentro de mim, eu resgato essa força interior que todos nós temos. A cura não está fora da gente, a cura está dentro da gente. Só que a gente sempre acha que a cura está fora. E aí fica buscando fora a cura. Ah, eu vou comprar uma casa melhor, porque aí eu vou viver melhor. Ah, eu vou comprar um carro novo, porque aí eu não vou precisar mais pegar ônibus. Ah, eu vou fazer... Às vezes o conforto, é necessário o conforto, mas às vezes a gente valoriza tanto esse conforto material que esquece aquele conforto espiritual. Eu me endivido porque eu quero ter o melhor celular, né? Um celular melhor. Aí eu compro no cartão, não consigo pagar o cartão vem os juros do cartão, e aí a coisa vai virando uma bola de neve. Se a gente parar e perceber que a gente precisa de muito pouco para viver, eu acho que uma grande lição da pandemia, né, além de outras, é claro, uma das grandes lições foi de que a gente precisa muito pouco para viver. Esse tempo que a gente ficou dentro de casa, nós tivemos que ficar dentro de casa, a gente percebeu, a gente não precisa de muitos sapatos. Os sapatos simplesmente se desmancharam, porque a gente tinha tanto sapato, e como a gente não saía, e quando começou a sair, os sapatos se desmanchavam. A gente não precisa de tanta roupa, né? Então a gente precisa aprender a valorizar, dar outros valores para a gente, para a nossa vida, para a nossa qualidade de vida, ao invés de ficar valorizando coisas que só faz nos trazer prejuízo, porque a gente fica nesse consumo desenfreado e acaba não aproveitando realmente de forma mais tranquila até o dinheiro que a gente ganha no nosso trabalho, porque a gente acaba empregando de forma inadequada e trazendo mais problemas para a vida da gente, né? Mas talvez se a gente esteja vivendo isso, é porque a gente ainda precisa aprender algo com isso. Esse problema, esse endividamento, ele também está sendo um professor diferente na nossa vida, porque a gente ainda não aprendeu a conviver com essa situação. Ainda mesmo em lágrimas, lê-se revolta
no livro do coração as páginas de dor que te imponham, ofertando-lhes por respostas as equações do amor puro, em forma de tolerância, bondade, auxílio e compreensão. Então, é a gente se perceber nesse lugar, abrir o nosso coração, né? Tudo que está aí, tolerância, bondade, auxílio, compreensão, existe dentro da gente, mas a gente precisa alimentar esses valores do espírito. E essas pessoas, essas situações que estão no nosso dia a dia, estão aí exatamente para nos ensinar. Às vezes a gente fala assim, mas fulano me fez passar uma raiva. É porque ela veio para lhe ensinar que você ainda tem muita raiva guardada dentro de você e que você precisa olhar para essa raiva. A raiva é sua, não é dela. Meu pai fez eu fui grossa com meu pai porque ele me disse isso ou me disse aquilo. É porque você ainda é uma pessoa realmente grossa. E ele, talvez a fala dele foi exatamente para mostrar para você que você ainda precisa aprender a lidar com essa questão, né? A ser mais educada, ter mais tolerância, ter mais calma. São coisas que fazem parte da gente e que, se a gente não aprende, as situações vão vir exatamente para nos ensinar que é necessário rever a lição. A lição ainda não foi aprendida. E aí ele finaliza o texto dizendo exatamente isso, né? Colocando Cristo, né? Para que a gente possa recordar que o próprio Cristo, sem débito algum, transitou cada dia na Terra entre esses professores diferentes do Espírito, e solucionando, na base da humildade, os problemas que recebia na atitude e no comportamento de cada um, submeteu-se a sós, a prova final da suprema renúncia, a qual igualmente te submeterás um dia na conquista da própria sublimação. O único meio de te elevares ao clima glorioso dos companheiros já redimidos que te aguardam vitorioso na caminhada da espiritualidade, das eminências da espiritualidade. Então, ele traz o Cristo, né, Jesus, como um modelo de guia mesmo, um modelo que veio nos ensinar, porque se a gente aprende com modelos, não adianta só palavras, a gente também aprende muito com modelos. A gente tem um verdadeiro modelo e guia de humanidade, que foi Jesus. Jesus não discriminou ninguém, Jesus perdia a paciência, sim, às vezes, mas ele também era paciente quando era necessário, e era impaciente quando foi necessário ele ser. Ele era tolerante, ele era caridoso, né? Então, assim, ele viveu exatamente um modelo que nós devemos perseguir, né? Como um modelo de humanidade. Ele não é algo inalcançável, só que a gente está muito, muito aquém. Jesus, como qualquer um de nós, também foi criado por Deus, foi um espírito criado por Deus. Nós temos ele como modelo porque nós estamos caminhando nesse patamar para chegar até ele, né? Chegar até esse modelo. Mas, assim, é importante que a gente tenha essas situações na nossa vida exatamente não como algo, como uma pena, ou como como é que a gente fala? Como algo que a gente precisa estar sendo julgado. Não, a gente tem as coisas na nossa vida como aprendizagem mesmo. Existem inúmeros professores diferentes na nossa vida. E a gente tem que tomar essas lições e aprendê-las. Assim também como a gente, às vezes, também é um professor diferente para alguém. Da mesma forma, né? Porque se a gente vive em comunhão, vive em comunidade, tudo que a gente passa para o outro também passa para a gente. Então, a gente tem que estar atento e tomar sempre a lição que eu preciso aprender. Se alguém pisa no meu pé, então, que lição eu estou precisando aprender naquele momento? Alguém pisou no meu pé porque quis? Será que foi de propósito? E se foi de propósito, o que é que eu preciso aprender? O que é que eu preciso estar trabalhando dentro de mim para resolver aquela situação? Não foi à toa. Né? Então, a gente precisa estar atento para isso. Já que a gente estamos aqui de passagem, nós somos espíritos vivendo uma experiência, né, humana, mas no fundo nós somos espíritos imortais, estamos de passagem,
por esse momento aqui na Terra. Vamos desencarnar e vamos reencarnar novamente, mas a gente vai reencarnar em outro patamar, porque aquilo que a gente aprende, a gente não esquece. Tudo que a gente esquece é porque a gente não aprendeu ou não teve nenhuma aplicação. Às vezes também tem coisas que a gente tem guardado dentro da gente que nesse momento a gente não precisa usar. Mas no momento que a gente precisar, a gente vai poder recorrer a essa aprendizagem. Mas os valores do espírito, esses valores a gente realmente não esquece. O valor de ser caridoso, o valor de ter confiança, ser confiante, né? Confiar na espiritualidade, confiar nas pessoas que convivem com a gente. Isso são coisas que a gente tem dentro da gente e que a gente não vai perder de vista, não vai esquecer, porque foi aprendizagem. Agora, se a gente não aprendeu, a gente vai ter que voltar e fazer de novo a lição. E esses professores diferentes vão estar exatamente aí na nossa vida para nos mostrar que a gente está precisando mudar, né? Fazer reprovação, rever, repetir o ano, repetir a lição, porque a gente não aprendeu ainda, da mesma forma que a gente é na vida do outro. Então, vamos tomar essa lição que Emmanuel está nos colocando de forma positiva. Vamos olhar o outro de forma positiva. Né? Tudo que acontece na nossa vida, a gente tem sempre um lado positivo. E vamos tentar ver o que a gente está precisando aprender com aquilo ali. O que está faltando que eu ainda não aprendi? Essa é a questão que a gente tem que colocar. E aí eu queria pedir a Jamile que colocasse uma música aí para a gente se conectar com esse nosso o que está dentro da gente, com o nosso coração, né? Fechar os olhos, mentalizar um pouco isso aí. E depois a gente abre para algumas perguntas, quem quiser conversar, comentar alguma coisa. Vamos lá, Lili.